Boa noite, comunidade autista. Mais uma live da nossa série Terapia Jurídica no Autismo. E hoje o episódio é um pouco mais amplo, mas resgatando essa nossa trajetória de luta. Bem, a gente tem aí relatos de algumas mães apontando a total ausência de profissionais de inclusão ou mesmo a postura omissa ou negligente da administração municipal ou estadual no que pertine à garantia do direito à educação de alunos com autismo. Tá? E aí eu queria chamar a atenção de 3 casos aí que eu verifiquei, inclusive postei agora o vídeo até do retorno aí da Josi, lá de Itacoaquecetuba, que a gente já acompanha há um tempo. Bem, ela está com o filho há 45 dias sem escola, sem aula, porque o filho dela foi compulsoriamente transferido para uma PAI contra a permissão dela, contra a vontade dela. Então, a escola foi retirada do filho dela e ela luta na justiça para conseguir uma decisão judicial mantendo o filho dela na escola, mantendo a rotina que o filho dela tinha. E hoje ela foi ao fórum para tentar falar com a promotora que está oficiando no processo e o juiz responsável pela apreciação do pedido de liminar desse processo, da tutela de urgência, né? E aí pedido de forma liminar, antes de ouvir a prefeitura, não foi concedida porque foi ouvida a prefeitura se manifestou colocando, né? E aí a Josi vem denunciando, né, uma série de informações aí desencontradas ou mesmo incompatíveis com a realidade, ou seja, inverídicas, construídas para o fim de evitar essa decisão judicial desfavorável ao município. Mas aí a Josi continua lutando pela melhor estratégia, que é, antes de mais nada, não desistir, por óbvio, porque é a luta pelo direito do filho dela, pelo futuro do filho dela e também pelo presente, porque a escola é fundamental para o desenvolvimento, para evitar crises, portanto, né, para o aprendizado não só, mas principalmente desenvolvimento socioemocional também da criança, que precisa do espaço da escola, precisa desse meio, tá, plural, diversificado, né, de estímulos, bem orientado para o seu desenvolvimento. A gente também tem notícia vindo lá de Recife, tá? Noticiado aí dia 10, né? Portanto, sexta-feira, mas aí repercutindo hoje. A mãe, né, aponta que ela de 9 anos precisa de suporte especializado e a prefeitura afirma que o novo profissional já foi encaminhado à escola, só que a escola diz que não chegou. E aí a criança autista sem aula há 2 meses, por falta de assistente. Então, 2 meses estamos em outubro. Então, o segundo semestre todo, né? O segundo semestre todo sem aula. E aí a Escola Municipal Jardim Shoa, no Recife, ou Choa, né? No Recife, por fato de um acompanhante especializado. Porque a gente sabe, né? E os tribunais de justiça, assim, validam judicialmente esse pedido, que todo aluno com autismo ele precisa de suporte. E para a questão do aprendizado, ele precisa de um suporte de um professor na figura do acompanhante especializado dentro da sala de aula, realizando esse acompanhamento, realizando esse suporte. Então, é a necessidade que a gente tem de garantia de que o aluno está sendo acompanhado na sala de aula, que é o espaço do aprendizado, né? E da relação aí socioemocional com os demais alunos naquele ambiente regulado, normatizado, que é o ambiente mais disciplinar, que é o ambiente da sala de aula, diferente do ambiente assim mais, digamos, de desenvoltura nos intervalos, na aula de educação física, em que você tem mais liberdade para a realização de, inclusive, movimentos, né? Então aí a gente tem necessidades de acompanhamentos
diferentes. Eu tenho o professor, acompanhante especializado dentro da sala de aula para o aluno com autismo, porque cognitivo, né? Transtorno do neurodesenvolvimento, então preciso de um profissional acompanhando esse aluno na sala de aula, certo? E aí, eu tenho essa notícia lá em Recife, tá? Governado por um prefeito, né, que é, digamos assim, festejado, mas aí a gente vê que a problemática da educação inclusiva ainda é de grande, digamos assim, incompreensão nas prefeituras, no Estado, no governo federal, que a gente precisa chacoalhar as gestões para fazer com que enxerguem de forma definitiva a educação inclusiva de forma séria, com planejamento para a garantia da presença desses profissionais, para que as mães, né, não lutem sozinhas, certo? E aí eu trago, antes da gente fazer um link, uma outra notícia, eu trago também o desabafo de uma mãe, né, que coloca o seu relato, e aí uma amiga me marcou na postagem dela. Se trata da Clarice Rodrigues. Clarice Rodrigues aqui do Ceará, tá? Uma criadora de conteúdo digital, mãe do Davi. E aí ela colocou uma postagem dela hoje, tá? Falando, estou cansada, né? O ensino de Fortaleza despreza a existência de crianças atípicas. E é o que a gente vem denunciando há bastante tempo. E aí ela faz esse desabafo dela na página da internet dela. A quem quiser seguir, Clarice Rodrigues, com 2 Gs, tá? E aí ela faz muito bem essa exposição do caso do filho dela, tá? Um menino com autismo que precisa, como óbvio, de acompanhamento. E aí, não só aquele portão para receber o aluno, que é o profissional de apoio, que é aquele que faz a locomoção, higiene e alimentação, mas principalmente dentro da sala de aula, que aí é onde entra o acompanhante especializado, o professor, que vai realizar a inclusão em sala de aula. Eu tenho um professor regente, e aí mais esse professor na sala de aula, que é o responsável pela inclusão pedagógica em sala de aula. Certo? Porque eu preciso de alguém ali do lado, efetivando aquela aplicação do conteúdo e das atividades adaptadas para o filho, inclusive com a construção do plano educacional individualizado. E aí eu tenho uma construção, né, de muitas mãos ali do professor do AE, professor do acompanhamento especializado, que é quem vai efetivar, né, essa rotina, e o professor regente, que é o responsável pela disciplina. Tá? O professor regente, por óbvio, é especialista naquela disciplina, que vai realizar uma adaptação para aquele aluno, que por sua vez precisa de um mediador, né, especializado, que é o professor, acompanhante especializado, para aplicar aquele conteúdo, aquelas adaptações, certo? Então temos relatos de 3 mães. Repara, Itacoaquecetuba, São Paulo, lá no Recife, Pernambuco, e aqui em Fortaleza. E aí o raio-x, o diagnóstico que a gente faz é o mesmo, tá? O mesmo diagnóstico. Qual seja, diagnóstico de amadorismo, de não levar a educação inclusiva a sério, não haver projeto, porque não há pelo menos, constatação de alunos na rede que precisam de suporte e profissionais que vão realizar esse suporte. Vão ser encaminhados para aquela escola para o acompanhamento daquele aluno. Então, se eu não tenho previsão de contratação, se eu não tenho contratação, eu não vou ter, por óbvio, a disponibilização do profissional. E aí eu tenho mães que ficam, né, porque elas nunca vão desistir, as mães que ficam lutando pela defesa dos direitos dos seus filhos, tentando de várias formas realizar essa efetivação de direitos. E aí a gente realiza aqui uma não só informação, né, consistente para que as mães saibam o que fazer, mas a forma com que faz essa luta pela garantia dos direitos. E aí a gente tem que ter uma estratégia clara
uma estratégia para que as mães possam garantir o direito e a abordagem que tem necessariamente que ser individual, ou seja, um planejamento, uma perspectiva para cada filho, para cada aluno, porque os suportes são diferentes, o planejamento é diferente. O plano educacional individualizado, como o próprio nome diz, ele é individualizado porque ele é específico para cada aluno. E aí eu preciso do AEE, do professor do AEE especialista, está plenamente funcionando, ou seja, não está sobrecarregado. Eu preciso de uma quantidade de professores na escola de AEE, para que ele dê conta do trabalho. Eu preciso de um professor acompanhante especializado dentro da sala de aula, que vai auxiliar na inclusão o professor regente. O professor regente que é o especialista naquela disciplina dele. Geografia, história, português, matemática, enfim. Então, eu preciso ter essa comunicação, tá? Professor regente, professor do acompanhamento especializado, aquele da inclusão dentro da sala de aula, eu preciso que seja um professor, tá? É porque é um profissional adequado, apto, tá? Competente, com formação para garantir essa inclusão pedagógica, e o professor do AE, certo? Então, repara aí que o quadro aqui da amostragem nossa, Itacoaquecetuba, São Paulo, a gente tem vários casos, mas a gente tem casos concretos, relatos, tá? E aí a gente tem essa aqui também de Fortaleza, e aí eu já venho também falando dessa temática há muito tempo, mas é muito importante a gente detectar a fala concreta de mães, colocando a sua situação concreta e expondo com essa objetividade e a clareza com que a Clarice Rodrigues está fazendo. O ensino em Fortaleza despreza a existência das crianças atípicas, certo? E aí a gente vai fazendo essa construção. Outro detalhe importantíssimo que eu queria trazer para vocês era do retorno de uma postagem. Onde está? Aqui é do Sindicato dos Professores aqui de Fortaleza, tá? Sindiut. Deixa eu registrar, deixa eu resgatar aqui a postagem. Sindiut. Cadê? Dentre as várias notas de solidariedade que a presidenta do Sindiut vem recebendo, tá? Eu coloquei assim, ó, em Fortaleza, a postagem é de hoje, tá? Tem 5 horas, e aí é do Sindiut com a constância, aliás, com, né, a imagem assim, a vitória do Sindiut, Secretaria Municipal de Educação reconhece a pauta da categoria e manifesta apoio à redução da carga horária por tempo de serviço de idade. Ok, e aí eu coloco, em Fortaleza, a educação inclusiva é deixada a cargo de voluntários, sem nenhuma qualificação. Como a gente sabe, aqui em Fortaleza, há a contratação por edital de voluntariado para contratar pessoas de ensino médio sem nenhuma qualificação, sem nenhuma capacitação prévia, para assumir o encargo de inclusão, auxiliar de inclusão nas escolas, recebendo R$ 1.050 por 8 horas de trabalho. Trabalho não, de voluntariado, certo? E aí eu coloco a capital, Fortaleza, cujo prefeito é do mesmo partido do governador, é do mesmo partido do ministro da Educação, é do mesmo partido do líder do governo, nosso deputado federal aqui, Guimarães, e do presidente da República. Então a gente tem reunido aqui em Fortaleza todas as condições políticas para garantir que Fortaleza seja ou fosse a capital da inclusão do Brasil, né? A capital da inclusão do Brasil. Até como modelo de gestão, até como modelo de inclusão, para que as outras capitais, né, acolhessem, recebessem, né, essa forma de gestão eficiente, que garante os profissionais, que garante a inclusão para os alunos. E aí a gente transformaria, né, de forma decisiva um ambiente escolar para um ambiente em que o aluno seja realmente acompanhado, em que a sala de aula esteja recebendo acompanhamento de professores, porque eu teria o professor regente mais aquele professor de inclusão, lembra? Professor acompanhante
especializado que está ali acompanhando os alunos com transtorno do neurodesenvolvimento, sobretudo, né, em razão da sua quantidade, os alunos com autismo. Então, eu teria sempre, na maioria das vezes, 2 professores na mesma hora, ao mesmo tempo, na sala de aula. Professor regente, ali da disciplina, o professor de inclusão, garantindo que os alunos com transtorno do neurodesenvolvimento tivessem o devido acompanhamento. E eu precisaria também da equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional é aquela que a lei, já desde 2019, determina, garante a presença, no mínimo, de um profissional de assistente social e um profissional de psicologia dentro da escola para realizar o acompanhamento psicossocial de todos os alunos. E aí eu ter uma rede de acompanhamento, uma rede de apoio e uma rede de proteção até para evitar casos de hostilidade ou mesmo de violência, que é o que a gente está acompanhando aí todos os dias no noticiário. E aí a gente fica muito preocupado em razão dessa onda de violência que acomete as escolas. A gente tem aluno ferindo gravemente professor à martelada, aluna sendo violentamente agredida por outra aluna, o irmão dele e a tia juntos contra essa aluna fora da sala de aula, aliás, fora da escola ali, naquele momento de saída. E eu tenho, professor agredindo alunos, crianças, bebês de 3 anos. Ou seja, eu tenho um verdadeiro adoecimento do espaço escolar, em que professor agride aluno, aluno agride aluno e aluno agride professor. E aí a gente tem um ambiente em que os alunos não estão sendo acompanhados. Eu não tenho uma rede para prevenir, acompanhando, tá? Fazendo encaminhamentos, tá? Relatórios de percepção das dificuldades desses alunos, das crises que esses alunos têm e até dos riscos ou das vulnerabilidades às quais eles estão sendo submetidos, até questões de violência, tanto da vítima quanto do agressor ou da agressora, porque foi uma aluna agredindo outra aluna e aí o irmão, adulto dessa aluna veio e também agrediu inicialmente essa aluna, passando a outra aluna a agredi-la de forma brutal mesmo. E aí temos o aluno adulto cometendo esse crime de lesão e aí sendo ouvido posteriormente na delegacia ainda com um certo ar de deboche, como foi transmitido aí no portal Record Interior São Paulo, tá? Porque se deu lá em São Paulo, no interior. Então assim, a gente vive um ambiente hostil nas escolas. Por que hostil? Porque de sobrecarga dos professores, a ausência de profissionais de inclusão, em todos os níveis, desde a equipe multiprofissional, que deveria estar ali para todos os alunos, até os profissionais de inclusão, dentro e fora de sala de aula, ou seja, profissionais suficientes para acompanhar a rotina dos alunos, para dar esse suporte de orientação, de acompanhamento, de inclusão pedagógica e socioemocional aos alunos. E aí a gente tem esses relatos das mães apontando a ausência de profissional de inclusão para os seus filhos e, em razão disso, denunciando esse crime de discriminação que tá? E aí, colocado lá no artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão, que significa, ou que seja o crime de discriminação, que seja a discriminação, que é a forma omissa ou negligente de não garantir os direitos da educação inclusiva, os direitos da inclusão. Então a gente tem um quadro das escolas que são não só preocupantes em si, mas que estão trazendo graves prejuízos para os alunos, sobretudo para os alunos com transtorno do neurodesenvolvimento, os alunos que já possam estar em crise ou em adoecimento mental, em depressão, Então, a gente tem que pensar que um ambiente saudável de acompanhamento e de inclusão da escola é benéfico para todos os alunos. A gente precisa pensar a escola nesse modelo inclusive até para criticar esse
modelo de escola integral, de tempo integral que está aí. Porque essa escola de tempo integral, pelas denúncias e pelos modelos que a gente recebe, não só aqui do Ceará, mas o modelo como um todo, é um modelo excludente, porque ele não prevê no seu projeto pedagógico como a educação inclusiva vai ser efetivada, como o atendimento educacional especializado vai ser realizado no contraturno, porque não existe contraturno em si, porque a escola é de tempo integral deveria haver no próprio horário planejado o atendimento dos alunos para que eles não possam ter prejuízos da carga horária regular deles. E aí eu possa ter um planejamento, um remanejamento aí, dentro desse planejamento pedagógico, do modelo da escola de tempo integral, para que eu possa garantir esses acompanhamentos de inclusão que devem acontecer pelo atendimento educacional especializado. Ora, porque senão eu vou dizer que a escola de tempo integral é um modelo, né, explicitamente excludente, porque não tem ou não prevê o atendimento educacional especializado ou os profissionais de inclusão. Então isso é muito grave. E aí as mães não podem lutar sozinhas pela inclusão. Eu preciso que os professores percebam, o sindicato, né, principalmente, perceba que essa é uma luta em conjunto, uma luta em comum, que as mães lutam por educação inclusiva. E lutar por educação inclusiva é lutar pela contratação de profissionais da educação e de professores propriamente dito. Tá? E aí a Ana Cristina Guilherme, tá? que é a nossa liderança aí no sindicato, né? Está à frente aí dessa luta, certo? Então, inclusive, tá? Nota de apoio do Sintego, ou seja, eu tenho uma uniformização dessa clareza de luta conjunta dos sindicatos para a defesa dos direitos dos professores, que é a finalidade precípua do sindicato, né? Lutar pela melhoria, conquista dos direitos dos professores e dos profissionais de educação. Mas a gente tem que perceber que a luta das mães, tá, por educação inclusiva, também é uma luta pela melhoria da qualidade de trabalho dos professores. Inclusive, é uma luta por contratação de professor, uma luta de contratação de profissionais da educação. Só que aí ela responde o meu comentário dizendo assim, essa questão, né, contra essa contratação voluntária pela Prefeitura de Fortaleza aqui, pela gestão de Fortaleza, Secretaria da Educação, segundo ela, foi objeto de ação jurídica do Sindiut, do sindicato, enfrentando contra essa modalidade, tá, de contratação de pessoal não qualificado pelo modelo do voluntariado. Ou seja, totalmente amadora pelo menos essa tentativa de construção, né? Se é que pode haver alguma coisa construída dentro de um espaço amador como esse. Contratação voluntária de um pessoal não qualificado para exercer uma atividade qualificada. Não só de profissional de apoio escolar, né, que é a limpeza, a alimentação e a locomoção dos alunos com deficiência como um todo, porque o profissional de apoio escolar é para garantir de todos os alunos com deficiência, e a específica atividade do acompanhante especializado, que deve ser exercido pelo professor, porque garantia de inclusão pedagógica, de adaptação de material curricular, da aplicação, da compreensão de como essa aplicação dos conteúdos adaptados podem ser melhor efetivados. Então, é espaço privativo do professor. E assim que entende os tribunais. Então, ninguém aqui está em aventura, né, jurídica. São os tribunais que já entendem assim, que já decidem assim. O que a gente tenta aqui é uniformizar a luta, uniformizar o esclarecimento, uniformizar essa busca de educação inclusiva e aí somar forças das mães atípicas que lutam incessantemente por isso, porque é o direito do filho dela que está em jogo, e dos professores que querem ter melhor qualidade de trabalho, querem ter pelo menos
digamos assim, tensão de trabalho na sala de aula, menos sobrecarga, porque colocam muitos alunos para serem atendidos em sala de aula, enquanto eles estão ali sozinhos, os professores não têm como acompanhar os seus alunos em razão da grande quantidade, e aí a educação inclusiva via ao encontro dessa busca de melhoria das condições de trabalho e até a ampliação da contratação de professores e de profissionais da educação. Então isso é o básico da educação inclusiva. E aí o que a gente precisa é efetivar o esclarecimento, não só orientando bem as mães dos seus direitos e da melhor estratégia que elas podem adotar para garantir educação inclusiva e terapia, né? O que ela precisa fazer para garantir a inclusão do filho dela, a boa estratégia, mas as mães, não podem estar sozinhas nessa luta. Elas têm que receber a solidariedade de luta, porque estão com o mesmo objetivo, do sindicato dos professores, dos sindicatos profissionais da educação, porque elas lutam por isso, pela contratação de profissionais da educação e de contratação de professores. E a gente tem uma rede de ensino que não compreendeu ainda, com seriedade devida, né, a necessidade da educação inclusiva, a imperiosidade da educação inclusiva. Porque isso é matéria de convenção internacional da pessoa com deficiência, que tem força normativa constitucional entre nós. A gente tem uma lei brasileira de inclusão, a gente tem, inclusive, a previsão do atendimento educacional especializado, até no ECA, tá? Quanto mais na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, enfim, a gente tem essa necessidade, tá? E aí a gente busca como garantir isso. A gente tem essa clareza da estratégia da ação judicial para as mães, para que elas lutem, tá, por essa garantia de uma decisão judicial para fortalecer, para proteger o direito dela, do filho dela. Ela, né, como porta-voz desse direito do filho dela. Tendo uma ação judicial, a gente vai brigar com o auxílio do judiciário. Então, é uma luta muito melhor de ser ganha para a garantia desse direito. Só que aí a gente tem esse viés, e aí eu também já postei o vídeo da Josi, né, falando da frustração da Josi de ir ao fórum com o seu filho, depois de 45 dias do seu filho fora da sala de aula, depois de 30 dias aguardando a decisão do juiz sobre a tutela de urgência, e essa decisão não chegar, essa decisão não vir. E aí ela vai ao fórum com o seu filho para tentar falar com a promotora, que também tem o dever de zelar pelos direitos da criança. Então ela age não como parte, mas como, né, custo legis, ou seja, como aquele fiscal da lei que precisa garantir o melhor interesse da criança. Então, é atribuição dela também, não só receber a mãe, mas se inteirar de forma objetiva, direta, clara, o que é que está acontecendo, quais são os prejuízos reais, e daí sim formular pedidos ao juiz. Mas nada impede que o juiz também atenda a parte diretamente, não sempre através de advogado, não sempre através da defensoria. Nada impede que o juiz atenda. Ele não pode transformar a burocracia, a formalidade do atendimento da parte pelo advogado, como um empecilho, como uma barreira de não atendimento à parte, de rechaça mesmo, de rechaçar essa presença da parte, principalmente da criança, que é parte no processo, é a parte autora no processo, né? Como a criança não fala por ela, a mãe fala em nome dela, como representante nata da criança, porque exerce o poder familiar. E aí o juiz não receber, haja vista ser criança com deficiência, com autismo, fora da escola por mais de 45 dias, esperando a decisão judicial por mais de 30 dias. Não é possível que a gente não tenha protocolo já desenvolvido para a garantia desse direito. A garantia de que uma mãe possa ser recebida pelo juiz. E aí ele não se colocar por trás dessa formalidade processual. Negar, estando a mãe presente, o atendimento dela. Mesmo que seja para dar uma satisfação que o judiciário deve para a sociedade. Olá, senhora, tudo bem?
Dona Josiane, fique tranquila que eu vou dar a devida prioridade de análise para o seu filho. Estou vendo ele agora, percebi em 5 minutos, né, a desenvoltura dele, a compreensão do caso. Eu vou me debruçar mais ainda nesse processo, porque eu entendo da sua angústia e eu sei da prioridade. Então, o que a gente espera é uma justiça mais humanizada, com protocolos mais claros para atendimento e solução dos casos envolvendo crianças com autismo, principalmente em sofrimento em razão da ausência do espaço da escola, que por alguma razão se deu. E aí o processo no decorrer é que vai ser comprovado qual a razão. Mas eu tenho que garantir de imediato a presença do aluno na escola. Eu não posso permitir que um aluno esteja sem aula, que um aluno esteja sem a escola, sem aquele ambiente, porque isso é ferir diretamente direitos dele. E cabe ao judiciário garantir isso. Cabe ao Ministério Público promover também ações nesse sentido de proteção. Não só o advogado ou não só a Defensoria Pública. Então, assim, eu tenho uma conjunção de fatores graves, de ilícitos, por desrespeito, descumprimento das garantias básicas e fundamentais da criança, do aluno, sendo claramente desrespeitadas, e a burocracia processual acabar tendo mais importância do que o próprio direito material ali, gritando ali, né? Gritando que está sendo violado, com uma mãe ali presente denunciando isso. E aí eu tenho, né, outras mães lá em Recife, aqui em Fortaleza, denunciando esses absurdos. E o que é para ser, né, objeto de indignação, o que deveria ser um escândalo, está sendo normalizado. Está sendo assim deixado como se não fosse nada, se não houvesse prejuízo nenhum. Fosse normal a gente conviver com essas violações, com esses desrespeitos nesse nível de indiferença, enfim, de descaso. E aí a Josi até entrou agora. Ó, boa noite, Josi. Estou abordando também de passagem nessa live aqui mais geral hoje, né, a situação vivida por você hoje. Inclusive, postei os seus 2 vídeos, né, quando você chegou ao fórum e após na sua saída, falando dessa perspectiva de falar com a promotora e com o juiz e da sua grande frustração ao final de não ter sido recebida. E aí a minha análise, a minha crítica sobre essa formalidade absurda, exacerbada, que coloca o juiz na impossibilidade de receber e de falar com a parte, tá? De receber, né, e falar com a mãe junto com o seu filho, porque ela não pode ir sozinha sem o filho dela, porque é um filho com autismo, tem que estar acompanhando, e as prioridades, enfim, a urgência do processo, do direito em si, do direito material chamado, né, o direito em si sendo violado, e aí o processo, a formalidade do processo, as formalidades do fórum, prevalecendo contra as violações aos direitos de uma criança, aos direitos de um aluno com autismo. Então isso é muito grave. Então a gente precisa avançar muito. A gente precisa de uma postura como a Lei Maria da Penha veio dar. Eu tenho juizado especial, juizado específico para a proteção contra a violência da mulher. Mas eu tenho que ampliar essa proteção e pela quantidade de lesões a direitos, quantidade de mães sendo desrespeitadas, quantidade de mães aí em luta para a garantia desses direitos, eu tenho que criar juizados específicos, ou pelo menos um protocolo no judiciário específico para os juízes estaduais perceberem a gravidade dessa situação, perceberem a importância que essa celeridade processual tem, para evitar não que haja a lesão a direito, porque a lesão ao direito já houve, para que não haja continuidade dessa lesão de direitos, da ausência do aluno da sala de aula por ausência de profissionais, pelo prejuízo no aprendizado, pelo prejuízo no desenvolvimento socioemocional que esse aluno está tendo, até no absurdo, no escândalo da gente ter aluno fora da escola. Ora, lembra que se a mãe fosse a responsável por manter o seu aluno fora da escola,
o Conselho Tutelar deveria ser acionado para, analisar o caso, responsabilizar a mãe ou o pai negligente desse seu dever, dessa sua obrigação. Então, quando a gente tem o ilícito sendo cometido pelo próprio município, que é muito mais grave, porque eu tenho aí a ação de agente público para ser responsabilizado, eu deveria ter um cuidado ainda maior. Eu deveria ter uma ação do Conselho Tutelar, eu deveria ter ação do Ministério Público muito mais zelosa, porque eu não posso admitir que o ente público pratique, realize esse ato de lesão, esse ato de desrespeito ao direito de um aluno. Então a gente está passando por um momento muito grave. A gente precisa insistir na indignação, Josi, aqui eu dou o meu reconhecimento para a sua persistência, a sua resiliência, porque você tem que mostrar as falhas de todo o sistema. Tá? Formalidade processual excessiva no Judiciário do Ministério Público de São Paulo, sobretudo os atuantes na cidade de Itacoaquecetuba, na comarca de Itacoaquecetuba, que não faz o direito ser garantido, a demora na análise dessa tutela de urgência, e aí você vai insistindo em todos os caminhos que devem ser trilhados como a melhor estratégia para a garantia desse direito. E aí você não se resignar, não se frustrar, não, se frustra porque se indigna, claro, mas não desiste, porque a gente precisa manter essa firmeza de ímpeto, de convicção de que o direito está do seu lado, a justiça está do seu lado. A gente tem que atacar a morosidade de alguns atores da justiça, e a gente não pode admitir isso. Esse caso de lesão a direito tem que receber a agilidade do judiciário, tem que receber os olhos atentos do Ministério Público. Essa forma de lidar, formalíssima demais, desprezando até a presença de uma mãe com seu filho em busca de justiça, é desmerecer o próprio judiciário. Então, o juiz não pode ter essa postura, a promotora não pode ter essa postura de indiferença. Ela tem que ter zelo pela a boa aplicação da lei, pela defesa do direito da criança, o direito ali do aluno com autismo que está sendo respeitado. Porque eu tenho dupla vulnerabilidade, é uma criança ou uma criança com deficiência, uma criança com autismo, um aluno com autismo. E aí a gente tem, inclusive, o Comitê da ONU apontando a super prioridade na educação para o aluno com autismo. Certo? Estão falhando demais, está tudo muito evidente. Exatamente, José. Mas assim, embora a indignação, embora muito frustrada, a gente tem que manter a convicção de que é aqui que eu tenho que ter a evidência do meu direito sendo reconhecido. Não importa as estratégias, formalidades absurdas do processo que está sendo priorizado, o que importa é que o seu direito já está tardando para aparecer, para ser reconhecido, já está ficando tarde demais, mas a insistência que a gente tem que ter é esse caminho melhor para a gente obter essa resposta. E aí a gente tem que conclamar as outras mães a terem essa mesma postura da Josi. A gente tem que, como que, chacoalhar a nossa comunidade jurídica, a nossa comunidade autista, para que as mães tenham a convicção dos seus direitos. As mães saibam a estratégia que devem adotar para garantir o direito de seus filhos, tanto na via das terapias, mesmo contra o SUS, quanto na educação inclusiva, contra o município, contra o Estado, porque a gente precisa, chamar o judiciário para o nosso lado. A gente precisa chamar o juiz para a nossa luta. Não importa se ele adota essa formalidade, como o juiz do caso aí da Josi adotou, como promotora lá adotou. Parece que tem alergia de gente e só sabem lidar com o teclado, com o computador, com o processo digital. Não, a justiça não pode ser isso. A justiça tem que ser humanizada.
A gente tem que exigir protocolos claros do judiciário para determinar a observância, as prioridades e a humanização no trato de processos dessa questão, desse quilate, dessa importância. Então a gente precisa cobrar, a gente precisa exigir, a gente precisa mostrar a indignidade. E é isso que a Josi fez, é isso que a gente está fazendo agora. A gente não pode deixar essa frieza do judiciário acontecer e ficar por isso mesmo. A gente tem que denunciar isso. A gente tem que deixar clara essa indignação de todos frente a essa frieza do judiciário, frente a essa desumanização do processo. O processo não é papel, que nem papel mais é. O processo não é uma tela digital. Não, o processo é uma vida de uma pessoa ali que está clamando por justiça. Então é isso que tem que ser percebido pelos juízes e promotores, né? Eu quero crer que a maioria dos juízes, a maioria dos promotores são sensíveis e estão humanizados nessa luta. Mas a gente sabe que há alguns juízes, a gente sabe que há alguns promotores que desumanizam a questão, sabem da importância processual, sabem da importância do direito, colocam as formalidades ali dentro de prazo, dentro de produção, dentro de estatística e pronto. Não. A gente tem que perceber que tem uma vida ali por trás. Tem uma criança em sofrimento, uma criança em regressão cognitiva, em regressão socioemocional, que precisa ter a injustiça reparada, precisa ter aquele ato de violação a direito suspenso, contornado, fazer valer o direito, que é a função primordial do juiz, né? Observar a aplicação boa da lei, que é o ofício do promotor, da promotora de justiça em casos envolvendo criança. Ele age não como parte, ele age como custos legis, ele age como fiscal da lei, saber se a lei está sendo bem observada. Então, a gente tem que continuar se indignando, cobrando e demonstrando essas falhas. Que a gente tem que mudar essa realidade. A gente tem que transformar o ambiente da escola como o melhor ambiente possível. Tá? E a gente não pode admitir descasos, negligências, omissões, porque além de violar diretamente o aluno, causa um ambiente hostil dentro da escola. Não só de agressão ao aluno que está sendo excluído, não só de agressão à mãe desse aluno que está sendo excluído, mas contamina todo o ambiente da escola. Profissionais da educação, professores, passam a conviver com essa exclusão. Se eles não denunciam, a rede de ensino faz deles cúmplices dessas exclusões, desses ilícitos, porque o professor deveria também denunciar essa exclusão. Porque todo funcionário público, frente a um ilícito, tá, tem o dever de denunciar. E nós estamos tendo vários ilícitos aí, através das várias exclusões de alunos, do seu direito de inclusão. Tá? Porque é dever de ofício do professor conhecer a legislação educacional, os direitos de todos os seus alunos, principalmente os alunos mais vulneráveis, que são os alunos de inclusão. E aí, pelo Comitê da ONU, novamente aqui eu repito, o Comitê da ONU aponta a supervulnerabilidade do aluno com autismo. E são 3 os alunos em supervulnerabilidade. O aluno com autismo, o aluno com deficiência e em tragédia humanitária, ou ambiental, como uma cidade alagada, por exemplo, e também o aluno surdo-cego. Imagina aí, né, as necessidades de suporte de um aluno surdo-cego. Então, o Comitê da ONU elenca esses três alunos com deficiência, essas 3 categorias, tá, de alunos com deficiência: o do autismo, o surdo-cego e o aluno com deficiências, né, e que esteja em tragédia humanitária ou ambiental. Então, é super prioritário, é super vulnerável. Então, eu não posso ter uma rede de ensino que faz do profissional de educação, que faz do professor cúmplice da sua exclusão. Precisamos ter a consciência dos professores, a consciência dos sindicatos professores, para engrossar as fileiras dessa luta
As mães atípicas não podem estar sozinhas nessa luta. Então a gente precisa dessa boa consciência, da boa informação jurídica e principalmente da boa estratégia de luta para a garantia desse direito, tá? Então não só essa percepção dos direitos que estão sendo violados, mas principalmente da boa estratégia para a garantia desse direito, certo? Então, gente, seriam essas aí as considerações, tanto para a superação do ambiente hostil, do ambiente violento, né, às quais as escolas estão sendo submetidas, e a gente vê notícia de tudo que é jeito, a gente vê aluno agredindo o professor, professor agredindo aluno, aluno agredindo aluno. Então a gente vê um ambiente não só de exclusão, mas um ambiente onde o direito não é respeitado, as pessoas, a dignidade das pessoas também passam a não ser mais respeitadas. E aí a violência acontece. Quando eu tiro a dignidade das pessoas, eu deixo um espaço de ausência de norma, ausência de lei, ausência de dignidade, ausência de respeito. E aí as violências passam a acontecer. Essa violência passa a ser possível, porque eu não tenho profissionais ali que façam acompanhamento, a identificação de comportamentos, tá? Ou desviantes, ou inapropriados, ou problemáticos, ou de sofrimento, que alunos possam passar ou possam demonstrar, e eu não tenho nem profissional para identificar, e muito menos para acompanhar, para apontar diagnósticos, apontar soluções. Então, eu preciso da mudança desse quadro, desse ambiente escolar, porque eu preciso de uma escola inclusiva para isso, porque é a escola inclusiva que fornece esses profissionais, para que nenhum aluno fique para trás. A gente não pode ter essa cultura exclusiva de competição, saber qual é o aluno que tira 10, o aluno que tem melhor redação, o aluno que tem melhor destaque em desempenho de avaliação. Porque a avaliação do aluno é contínua. Porque o aprendizado ele tem que ser contínuo, ele tem que ser múltiplo, transversal. Então eu tenho que perceber o crescimento completo desse aluno. Então, mais seria a competição entre escolas. Qual é a melhor escola inclusiva, de tempo integral, que oferece acompanhamento, inclusive terapêutico a seus alunos, para aí sim eu ter o melhor ambiente escolar possível para o desenvolvimento de todos os alunos, para que todos os alunos alcancem a sua melhor capacidade, a sua melhor desenvoltura, tanto em aprendizado, de conteúdo mesmo, quanto de desenvolvimento socioemocional. Porque aí sim eu terei um ambiente de crescimento humanizado na escola, em que as capacidades dos alunos recebem um ambiente propício para o seu pleno desenvolvimento. E aí sim eu vou ter, nessa competição entre qual é a escola mais inclusiva, qual é a escola que capacita, ou que oferece as melhores condições para o desenvolvimento das capacidades dos alunos, qual é a escola que melhor trabalha, né, na adaptação do seu conteúdo, as condições ou os condicionamentos dos alunos para o seu melhor desenvolvimento. Não é só de aprendizado, não é só de conteúdo, porque não é só uma HD que recebe informação. É como é que esse aluno aprende da melhor forma possível para a dignidade dele, para o desenvolvimento da cidadania dele, que, claro, visa a um desenvolvimento profissional, sim, mas antes desse desenvolvimento profissional, eu preciso de um desenvolvimento humano desse próprio aluno. Então eu preciso de uma escola que garanta isso. E a única escola que garante isso, ou a que garante melhor, é aquela que fornece os profissionais de inclusão, que possam trabalhar a dificuldade dos alunos, possam trabalhar as momentâneas ou permanentes limitações desses alunos em algum ponto das capacidades que eles tenham. Então, a gente precisa trabalhar bem isso, e aí, de forma pontual, específica, a gente precisa bem orientar as mães atípicas para que elas não só saibam os seus direitos, mas que possam trabalhar bem a estratégia da conquista, da luta por esse seu direito. Certo? Então vai aí a luta, vai aí, né, a mensagem não só de boa informação, de boa estratégia,
mas de que as mães mantenham essa confiança, essa firmeza de propósito, essa luta de direitos, porque o direito está do lado de vocês, está do lado da mãe, está do lado do aluno de inclusão, e a gente tem que chamar o judiciário para o nosso lado, tem que chamar o juiz, o judiciário para a luta, para a inclusão, e também os professores, os sindicatos, os professores, porque essa luta também é deles. Essa luta também interessa a eles, melhora a vida profissional para eles. E aí, a melhor estratégia é o que é que você pode fazer hoje para garantir a inclusão do seu filho? Frente a uma negativa, entre com a ação judicial. É a ação judicial, é a decisão judicial que vai garantir de forma explícita o direito do seu filho. Você trazendo o juiz, trazendo o judiciário para lutar junto a você, você torna capaz, torna forte o suficiente a sua luta para você vencer. E vencer aqui significa garantir o direito do seu filho. Então, vai aí, um forte abraço. Fiquem firmes nessa luta, estamos juntos. E esse momento é o que a gente chama de terapia jurídica no autismo. Nesse episódio de hoje, tratando dos depoimentos das mães, das lutas dessas mães e dos casos de violência que persistem aí das formas mais variadas e absurdas possível. Mas a gente continua nessa luta, no bom propósito, na boa luta, porque a boa luta requer uma boa estratégia. Certo? Então, boa noite, fiquem firmes e estamos juntos nessa luta.